Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo e conversa ali sobre todas as situações relacionadas a esse mundo. Muitas vezes um mundo de louco, um mundo de gente muito corajosa e que a gente traz aqui histórias da vida real. Hoje recebo Ramsés, Ramsés. dono da rede de postos 10, né? E a gente vai conversar sobre um nicho, um segmento que eu particularmente tenho muita curiosidade. Eu gosto muito, a gente ouve muita história desse segmento. Antes de passar a palavra a Ramsés, eu faço a leitura do livro da lei. Abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, e se é de ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, e que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. César, se exercer liderança, que exerça com zelo. Poucas definições resumem mais o empreendedor do Sim, que uma frase dessa, né? sim, É pura liderança e muito zelo com todo mundo que está envolvido naquele sim. negócio. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela honra de estar Obrigado aqui. também. Bem-vindo. Muito bom estar aqui. Eu acompanho você nas redes sociais. Aham. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Nossa geração tem que correr atrás do mundo online. Nós precisamos entender o que funciona e como ganhar com isso e para que estar lá, né? Sim, E eu tenho percebido a sua atuação cada vez mais forte no mundo online. sim. Inclusive, te conheci por um vídeo que viralizou, que você dizia sobre um ponto de venda, né, um Sim. posto de gasolina, que acabou encerrando as atividades ali, principalmente por conta de obras de governo Obras e tudo e mais, né? tudo mais. Infraestrutura. Me conta aí, por que você abriu os olhos para isso? O que isso tem trazido e o que você tem aprendido nesse universo online? Para as redes sociais, né? É. Bom, quando eu comecei, né, a trabalhar as redes sociais, foi em agosto do ano passado, agosto de 2025, que eu comecei a, de fato, né? Eu tinha um Instagram ali, mas tinha 300 seguidores, conhecidos, próximos ali, curiosos, né? E eu sempre estava com essa vontade de mostrar alguma coisa, mostrar algum trabalho nas redes sociais. E eu comecei anteriormente e eu falava muita coisa, a gente fala topo de funil, né? Eu falava de coisas variadas, eu não sabia bem ao certo o que falar. Então eu falava sobre família, sobre empreendedorismo, porque eu sou casado, tenho 4 filhos, então, né? O que Eu vinha na pensei, cabeça. eu pensei, vou falar isso porque acredito que eu seja um exemplo, né, para a sociedade e tal, enfim. E as pessoas estão interessadas nisso. E isso é uma coisa muito nichada também, né? E eu fiquei, Engraçado você falar, às vezes a falta de segmento de nicho já é um nicho, né? já é um nicho, exatamente. E, e eu não queria falar sobre posto de combustível. Eu fugia disso, sabe? Eu não queria nem dizer que eu era dono de posto de combustível. Por quê? Porque eu pensava, eu tô meio cansado disso, né? E eu tenho outros negócios também, mas que acabam envolvendo o ecossistema do posto, né? E queria vender consultoria para empresários, né? Para que de uma forma simples de como eu trabalho, que não é nada de palavras, termos em inglês, enfim, que você consegue fazer gestão, melhorar a Vivência gestão do prática. seu negócio. E eu com experiência de 25 anos sendo empreendedor, Quem que não quer? empreendendo, mesmo eu herdando um negócio da empresa, eu empreendi em vários setores, né? Então não fiquei parado. Abri empresas, fechei empresas. Eu, eu vejo que muita dificuldade de algumas pessoas é que elas conseguem abrir as empresas e elas não sabem a hora de fechar as empresas. E na maioria das vezes o cara fecha quando é a gota d'água, tipo
Quando zera a conta ou tá negativa. Muitas vezes por causa do envolvimento emocional. Né? Exatamente. O E aí eu apego. conto esse caso naquele vídeo que viralizou. Exato. Então eu tava fugindo muito de falar sobre posto de combustível. E aí, conversando com um conhecido, ele falou, cara, por que você não fala sobre posto de combustível? E aí eu olhei e eu 25 comecei a anos de ver. conteúdo colhido ali, né? E eu comecei a ver que ele tava falando sobre restaurante, né? O Flávio Renato. E eu falei, olha só, cara, e eu tô aqui batendo cabeça e ele tá falando sobre um tema que tá dando certo. O tema dele. Vou falar sobre posto de combustível. E uma vez eu conversando com um cara do marketing digital, ele falou assim, ó, reze para não viralizar agora. Porque se você não tem conteúdo anterior, você vai viralizar, as pessoas vão entrar no seu Instagram, vão ver que você não tem nada e não vão ficar. Curioso essa frase, hein? Então, em agosto, logo agosto, eu fiz um vídeo que é o meu vídeo que tem mais visualização. E me trouxe 2.000 mulheres seguidoras, que não era meu nicho. Que é um vídeo que eu falo, se você é homem, casado, pai de família, você é o responsável pela segurança da sua casa. Acabei viralizando. Só que com esse vídeo, que deve estar com 2.200.000 visualizações. Sensacional. Só que trouxe muito pouco seguidor. Né? E seguidoras, que não era meu ICP. Né? O que é o ICP? É o seu cliente que você quer vender algo, né? Seu cliente ideal, digamos assim. Persona. A persona ali. Mas naquele momento eu aprendi como fazer um vídeo que desse certo, que viralizasse. Tava vendo, essa madrugada, inclusive, eu tava vendo um vídeo de YouTube e... resumo do tema do vídeo. Viralização é método, né? Até isso é um método. Né? É um método. Você estava falando das placas tectônicas, né? É um método, né? É um método. Então, aí eu estudei o método AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Aí eu comecei a padronizar, né? Sempre tinha o call to action, sempre me apresentando, sempre tentando gerar uma headline, um gancho. E aí depois, ali por dezembro, eu vou fazer o lo-fi, que é uma opinião forte, pouco editado ali, e 95% dos meus vídeos sou eu que edito mesmo, né? Porque eu faço, e aí eu mesmo faço o corte, porque eu entendo aonde que eu falei errado ali, que eu tenho que cortar, então eu faço um vídeo e a edição em meia hora, assim, eu consigo fazer. Então eu me descobri com 43 anos, 25 anos de empreendedor, eu tendo que editar vídeo. Curioso isso, né? E no começo a gente apanha muito, mas eu sempre fui uma pessoa autodidata em tecnologia, então com 8 anos de idade minha mãe comprou um computador e largou um computador para mim ali, né? E aí mexia lá no MS-DOS e tal, enfim, né? Então eu falei, cara, se eu fiz isso com 8 anos de idade, com 43 eu não vou saber fazer isso, pelo amor de Deus, né? Eu sou empresário, eu tenho que saber, né? Esse é um erro do empresário também, achar que sabe tudo, né? Achar que é o Superman. Aliás, a função do empreendedor tem que ter, uma das habilidades principais é aprender a resolver conflito, né? Sim, resolver sim, solução. E aí o conteúdo que eu faço é um conteúdo que tem que ter tem uma opinião forte. E toda vez que eu faço um conteúdo que não tem uma opinião forte, não entrega muito. Né? Não entrega muito. Acho que tem isso também de você ficar, entre aspas, refém do algoritmo. Né? E até uma dica. Uma dica para quem quer criar conteúdo, quer viralizar o conteúdo. Você não pode acompanhar as pessoas, você pode acompanhar, mas não se espelhar, não se modelar naqueles perfis que tem mais de 1 milhão de seguidores. Se espelhar naqueles perfis que tem 30, 20, 50, porque esses que estão com a necessidade de crescer e que estão criando conteúdo para que seja mais entregue. Aquele cara de 1 milhão de seguidores,
o conteúdo dele já entrega normal, já entrega para bastante gente. Então já Ele tem já um número, conquistou o algoritmo. já tem um percentual ali que é fiel e que compartilha para a tia do Zap, pro tio, pro irmão, pro marido, você entendeu? E aí isso acaba distribuindo e tendo capilaridade lá no Instagram. Curioso isso. Boa Então dica. foi uma coisa que eu comecei a fazer. Eu parei, não que eu deixei de seguir os caras de 1 milhão, mas eu comecei a perceber que o conteúdo que eles faziam não era nada que engajava. Ele estava ali porque eu já seguia, né? E tinha um número de curtidas e de compartilhamento, porque o cara tem um número grande de seguidores. Sim. Né? Quando a gente começa a falar do mundo online, a principal pergunta que eu ouço do micro e do pequeno é assim: para quê? Eu até eu brinquei essa semana com uma empreendedora. A senhora não sabia, mas a partir do momento que a senhora virou dona de empresa, a senhora tem que saber de RH, de tributação, de contabilidade De e também marketing. tem que virar atriz. A senhora tem que virar atriz depois disso, né? Agora faz parte da função do empresário Sim, também. sim, Porque ele tem que pôr a cara, gera conexão, gera afinidade com o público dele, né? sim, E aí a pergunta que eu sempre ouço é: para quê? O que eu vou ganhar com isso, né? No seu caso, você tem um objetivo definido, que é oferecer seus 25, 30 anos de sim. experiência através de um método, de um curso. Ok. Mas em contrapartida, o que a gente vê é empresas que têm o dono mostrando a cara vendem muito mais. Curioso isso. Curioso. E vende mesmo. Então vai a pergunta, né? Para que o micro, pequeno, e aí no seu caso, o que ganha com isso? Então, desde o princípio, eu quis ter essa resposta para mim, sabe? Então, tudo sempre foi muito intencional, né? Porque eu pensava o seguinte: eu vou deixar de ficar cuidando da minha empresa por um tempo, de estar presente com a minha família, Sim. de me dedicar uma nova tarefa, uma nova rotina que requer buscar conhecimento e Total. acaba que vira uma nova empresa também, porque é um modelo de negócio que você se adapta ali, né? É a persona online, o papel online que você tá fazendo. Exatamente. Então, desde o princípio, eu tinha uma intenção, cara, se eu vou começar a fazer isso aqui, eu preciso começar a fazer com propósito e fazer certo, como se eu estivesse abrindo um negócio e que aquele negócio precisasse me dar um retorno financeiro, né? Agora, de início, eu não tinha exatamente o que eu queria fazer, de que forma eu queria, porque, como eu falei, depois que eu fui fazer conteúdo para posto e acabei nichando, né, para falar sobre aquele conhecimento. Mas desde o começo eu tinha uma coisa assim, cara, eu pensava assim: quantas vezes eu dei uma opinião ou me foi perguntado uma opinião sobre um assunto empresarial e eu dei de graça. E aí isso está carregado de uma história, está carregado de dor de cabeça, Prejuízo financeiro, do aprendizagem. de dor de barriga, né? De ansiedade e de erros e acertos, ou seja, não vai por esse caminho, vai por esse. E quantas vezes eu dei de graça? E tudo bem você dar de graça. E eu dou. E eu tô o tempo todo entregando conteúdo de graça no Instagram, né? Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas ali, e às vezes o cara até CLT, porque meu conteúdo ele é voltado para o empreendedor, mas o CLT também absorve, né? Claro que sim. E dizendo: pô, tô aprendendo muita coisa com você e tal, como se portar, etc e tal. Um conteúdo que eu comecei a fazer bem no comecinho, e agora eu vou começar a fazer sobre isso, falar sobre isso, que tem em relação com gestão de pessoas, é sobre o comportamento das pessoas, tá? Eu percebo que esse é um grande mal dentro das empresas, em qualquer lugar, né? Mas dentro da empresa é mais específico, né? As pessoas não sabem se comportar dentro dos negócios. Aliás, talvez a principal reclamação hoje dos empresários é pessoas, né? Sim. É gente. Não acha gente para trabalhar Mas e quando aí acha, até nem o empresário sabe se comportar também. às vezes Você entendeu? Então você atrai pessoas iguais a você, né? Você atrai os pares. Eu não sei aqui quem gosta de futebol, corintiano, flamenguista,
Mas você vai fazer amizade com quem? Com corintiano ou com flamenguista? Se você é corintiano, você vai fazer amizade com corintiano. Se é flamenguista, você vai fazer amizade com flamenguista. Então, assim, você começa a atrair as pessoas que são próximas, parecidas com você. Então, se você é um mau patrão, você vai atrair mau CLT, mau funcionário. Engraçado que muitas vezes quando a gente entra em uma empresa, a empresa está toda desorganizada, bagunçada, sujo, cheio de entulho por lado de cá, todo rasgado e fachada suja, velha. Você olha para o dono, ele é aquilo. Exatamente. A roupa dele, a postura dele, ele é exatamente o espelho do dono da empresa. Né? Tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso, tá? E é até engraçado, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu fui ver meus pares, né? Então, até então, eu tinha rede social e eu não seguia nada de posto. Porque, como eu te falei, pô, tô meio cansado de posto aqui, quero falar sobre, né, outra coisa. Sim. E aí eu comecei a seguir a turma de posto. E aí eu vi que o maior cara, tinha aproximadamente 30 mil seguidores. Eu falei, pô, vai ser difícil chegar próximo desse cara. Porque eu tinha 2 mil seguidores, 3 mil seguidores. E hoje eu sou o dobro do segundo, né? E aí todo mundo veio atrás de mim. E aí... acaba virando uma autoridade. A internet, sim, o mundo online traz isso, né? E aí eu comecei a pensar, caramba, eu não sou a maior rede, eu não sou o cara que vende mais, eu não sou o cara que tem mais posto, eu não tenho o posto mais bonito do Brasil. Então, poxa vida, eu começar a pensar sobre isso, né? E aí eu fiz um vídeo justamente sobre isso, dizendo o seguinte, você empresário, você dono de posto, não é porque teu posto está um pouco deteriorado ali, porque é muito fácil você abrir um posto... É muito bom, né? Você abre um posto do zero, você está bonitinho, você está top. Aí é fácil trabalhar. Quero ver trabalhar com um posto que já tem 13, 15 anos. Que não dá para você destruir ele inteiro e montar de novo, porque o seu negócio está rodando, você tem que continuar. Então você faz reforma, então aquilo fica meio bagunçado. E eu estava fazendo uma passagem do posto que é de caminhão e é um concreto de 30 centímetros e aquilo vai batendo o pneu, batendo, e água, e seca, e chuva, aquilo vai deteriorando, 5, 6 anos destrói, né? Eu falei, empresário, não é porque teu posto tá com reforma, tá assim, tá sujo, tá uma mão na parede, que você vai desanimar. Você tem que estar bem disposto, tem que estar com a cara boa, você tem que estar com uma roupa adequada para que motive a equipe também. Porque a gente é influenciado pelo meio. Super. E o meio não te determina, mas ele te influencia, né? Tem até aquela teoria da janela quebrada, não sei se já ouviu falar. Então eu falo para minha turma, eu falo, olha, não é porque a gente está reformando aqui, tem um monte ali de concreto ali que tem que ficar ali, que eu vou começar a jogar lixo ali. Então o lixo está no chão, ajunta. Porque tem um monte de frentista que vem lá no meu Instagram e fala assim, eu sou só frentista, eu só abasteço, a limpeza é de serviços gerais. Não, a limpeza, a organização é dever de todo mundo. É o ambiente de trabalho. É o ambiente de trabalho, não é desvio de função, nem acúmulo de função. Né? Então, eu deixo muito claro isso. É complicado, porque gente que tem essa mentalidade, não é culpa dela isso aí. Entendeu? Beleza, ela pode ter um caráter lá que ela é preguiçosa. Mas não é culpa dela. Isso foi construído ao longo dos anos. Alguém imputou na cabeça dela dizer o seguinte, olha, seu trabalho é só apertar o parafuso ou bater o martelo e é só isso que você vai fazer e pronto, acabou pro resto da sua vida. Porque tem muita gente que reclama da função de frentista no posto, né? Lá eu levo muita porrada, né? Até foi quando eu comecei a fazer conteúdo, falei, caramba, vou levar porrada de tudo quanto é lado aqui. Não tem problema. Até como no papel de dono, é natural que exista aí uma divisão de tribo, né? Aquele que é colaborador do segmento, automaticamente vai te olhar e falar, mas é fácil falar assim, você não dono de rede, né? É fácil falar. Você está sentado aí, é fácil você falar da cadeira, né? Porque tem até o vídeo do polêmico lá da cadeira. Qual que é esse? Que tem a obrigação... Aliás, como eu falo, né? Meu conteúdo é low-fi, é uma opinião forte. Então, né? Dentro do posto tem a obrigação
de colocar a cadeira. Por que obrigação? Porque antigamente não tinha essa obrigação. Hoje tem essa obrigação. Já tem mais de 20 anos, eu acredito eu. Sim. Que tem que ter uma cadeira na pista. Ok. E aí eu indago, eu questiono ali a cadeira. Mas eu não estou questionando a cadeira ou o fato da pessoa se sentar para descansar. Porque, de fato, ficar 7 horas e 20 em pé é cansativo, né? Eu prefiro... Eu tenho um problema na coluna, né? E eu falo que eu prefiro ficar andando 7 horas do que ficar 7 horas em pé parado. Eu ficar meia hora parado em pé é desgastante. Eu prefiro ficar meia hora andando. Sim. Então tem a cadeira ali pro momento de descanso. E aí vem um monte de homem reclamão, dizer, mas a cadeira foi uma conquista, que não sei o quê, é para descansar, que você trabalha escravo, que papapá. E, gente, eu não estou falando da cadeira. Eu estou falando da posição da cadeira. Porque tem alguns postos que colocam bancos, e até no meu tinha isso, e eu mudei recente. É um banco ali. Então, aquele banco acaba cliente sentando, que não é para cliente ficar sentado na pista. Periculosidade altíssima. Né? E aí, 2 funcionários sentando junto, aí só falta ficar de mão dada e se abraçar. Aí se vem alguém esperto querendo roubar, pega os 2. Se tem um cara num canto e o outro cara no outro, difícil, entendeu? Faz sentido. Se vem um carro e bate, tem 2 pessoas, tem 3 pessoas. Então eu falei, a cadeira não é assim, tem que ser uma individual por ilha. Mas você quer deixar as pessoas separadas, elas têm que ficar conversando. Peraí, você vem pro trabalho para trabalhar, não para conversar, você entendeu? Então, assim, é uma opinião forte. Lógico que você pode conversar, você um pode bom dar debate. risada, mas a prioridade não é ficar conversando, não é ficar sentado, é trabalhar. Até para entendeu? agilidade de atendimento. Né? Exatamente, Parou é isso aí. Na ilha aqui já tem do lado. Aí eu faço um vídeo que eu vejo, observo, né, de um posto. De um posto que não é concorrente, mas é um outro posto, e então eu não filmo cara de ninguém, não mostro nem a marca, mas as pessoas acabam vendo onde que é o posto, acabam achando que é o posto mesmo, que é sabe onde que é o posto. E eu falo, olha lá, o carro parou, agora ela levantou da cadeira, tá atravessando para ir atender. Então, essa cadeira tá aqui, tem 3 ilhas. Sim. No final a gente resume isso em... É um debate válido sobre atendimento ao cliente, né? Sobre atendimento ao cliente. Aí eu fiz do cliente. eu fiz até um link de um cara que está falando sobre atendimento do garçom. Então, quantas vezes você chegou num restaurante ou numa cafeteria que as pessoas estão lá de costa para o cliente, conversando no celular? Recentemente eu estava no aeroporto aqui em Cuiabá e eu estava naquela cafeteria France Café, que é uma franquia, e a partir do momento que você começa a produzir conteúdo sobre isso, você começa a ficar um pouco crítico, né? Sim. E é crítico até o extremo. Mas tem momentos que você percebe que, o extremo é o que está errado mesmo, tá? 2 funcionárias conversando, uma com o celular no carregador no canto ali, e eu e um colega meu tentando chamar ela e as 2 batendo papo. Aí a gente começa a notar vários detalhes, né? Que eu falo que eu sou meio picuinha, digamos assim. Eu vou lá no detalhe. Eu falo, por que essa porta está aberta? A porta da despensa está aberta. Essa porta tem que estar fechada. O cliente não tem que ver essa porta, né? Aí é a visão do empreendedor, né? Aí a porta aberta, as 2 conversando. Falo, olha aí, cara, que coisa chata. Eu tô tendo uma experiência ruim aqui. Sim. E as 2 conversando alto, batendo, conversando alto. Então, não é que funcionário não pode conversar, mas é um ambiente que você quer trazer uma experiência para o cliente. Então, naquele momento ali, não é o momento de você ficar às vezes conversando alto e dando risada alta. Claro que não. Não é local, né? Então, eu vou muitas vezes no detalhe. Você chega no ambiente e aquela música não é adequada para aquele ambiente. Você entendeu? Tem conveniência de posto de gasolina que você não consegue conversar. Então, a música tá para o funcionário, não tá para o cliente. Quando a gente fala isso, muitas vezes o CLT, o colaborador, ele tem que ter uma pegada no pensamento do empreendedor também, né? Tá, se esse negócio fosse seu, isso que você está fazendo, você aceitaria? Faria dessa. Você faria dessa forma? Você acha que o seu cliente, sendo seu, Sim. você sendo dono desse negócio, o seu cliente ia gostar de ver isso, né? Se coloca no lugar tanto do dono quanto do cliente que você está ali para atender, né? Às vezes é uma dificuldade
de grande Sim. parte dos colaboradores, né? Sim. Volta no que você disse. É uma formatação feita há muito tempo. E aí volta o que eu falei, comportamento. Então, nem o empresário, nem o funcionário. É um comportamento humano. É você ter noção de que o teu privado, o teu individual, não vai agradar a todo mundo. Então, eu preciso agradar a quem? Ao coletivo, né? E o cliente é o coletivo. Então, tem que ter um ambiente que agrade a todos e não a mim. Mas é que sempre se falou muito, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Mas aquilo que você gosta nem sempre é aquilo que os outros gostam. Sim. E se você é empresário, empreendedor, você tem que saber fazer aquilo que os seus clientes gostam e não o que você gosta. E se é muito forte aquilo que você gosta, abre um negócio para você daquilo que você gosta e vai tentar a sorte. Né? Tentar Enquanto a você estiver sorte. trabalhando na empresa dos outros, é com a regra da empresa. Né? Exatamente. Aí eu já puxo um outro assunto que é delicadíssimo. E cada dia mais delicado até de falar, porque o povo está aprendendo quem põe opinião. Que é a política. Sim. Existe uma ideologia Sim. Que foi plantada há muitos anos Sim. e que no governo atual vem ficando cada vez mais forte, Sim. que é a briga, né, os lados opostos do empreendedor, do empresário com o colaborador. Sim. Tanto é que tem gente que não aceita nem ser colaborador mais, né? Que é só viver de auxílio, viver de Sim, bolsa e tudo sim. mais. Porque acha que ser... Meu filho tem 15 anos, ele brincando, comentando comigo que os coleguinhas dele, uma das ofensas é chamar de CLT. 15 para 16. Então, você é CLT. Virou ofensa. Na nossa época, eu comecei com 12 anos montando cesta básica para ganhar R$ 25. Feliz da vida, pagava lanche para todo mundo na escola. Era o cara. E nós lutava para trabalhar. Né? Hoje em dia virou ofensa. Então, como é que a gente enxerga, como é que você enxerga isso? E aí você disse que você está indo para uma geração de conteúdo cada vez mais impactante, com Sim. opiniões fortes e tudo Sim. mais. Como é que entra a política nessa caminhada toda? Sendo empresário, lidando com gente, colaborador, como é que é o posicionamento ideal nesse caso? Vai pro pau Tá. ou segura a emoção? Eu comecei a reagir a alguns vídeos de política e deu bom, digamos assim, né? Mas é que é tudo muito novo. Vamos lá, hoje eu tô com 60 mil seguidores e eu fiz isso em 2 meses. Caramba. 2 meses. Aquele vídeo do posto deu 15 mil seguidores. E aí acabou entregando outros que me trouxeram mais seguidores. Tudo orgânico, sem Tudo impulsionamento. orgânico. Sem Eu fiz um pouquinho de impulsionamento no ano passado, porque eu dei uma palestra em Campo Novo do Parecis para empresários, né? Então eu fiz um impulsionamento nesse caso aí. Talvez eu faça algum impulsionamento aí sobre algum curso, alguma coisa assim. Sempre impulsionar um vídeo. Outra dica. Impulsione sempre aquele seu vídeo que dá bom, que viraliza, né? E aí, vamos lá. Começaram a me cobrar, e até seguidor. Quero ver esse cara é de direita ou esse cara é de esquerda, né? Porque porque parece o seguinte, parece que tudo é uma polarização. Sim. Quando eu falo, entre aspas, mal do empreendedorismo, que não é mal, mas é fazendo uma correção, Uma ponderação, uma às vezes. ponderação, eu sou do lado da esquerda. Como assim? Né? E até um fato engraçado. Quando eu comecei a, digamos assim, trabalhar, ter uma ideia do que era trabalho, eu não queria ser empresário. Eu falava para minha mãe, falei, não, eu quero ser funcionário. Porque eu via na figura dos meus pais trabalhando e aquilo para mim não era legal. Porque Um sofrimento danado. Exatamente, porque sempre... E aí, como é que tá? Estamos na luta. Estamos lutando. Tô cansado. Trabalhei demais. Não parava em E casa. final de semana. E eu, com 2 anos eu vim morar para Mato Grosso.
E aí morei em Diamantina até os 10, 11 anos. Então, por conta da minha mãe abrir empresa, eu mudei de cidade. Então, aquilo para mim foi um transtorno, mudar com 8, 9 anos, 10 anos de idade. Com 10, 11 anos de idade, eu vim para Cuiabá e aí fui morar na periferia, lá no Jardim Presidencial. E eles já com posto nessa época? Não, Era não, outro tipo de nada. negócio. Não, meus pais tinham uma transportadora, tinha 3, 4 caminhão. E em Diamantino tinha um negocinho, não tinha posto ainda não. E aí morar na periferia, morava na empresa, então aquilo para mim era vergonhoso. Eu dizer, os meus colegas me perguntavam, aonde você mora? Eu estudava no patronato. Aonde você mora? Eu nunca falava onde eu morava, né? Porque eu morava de frente para a escola em Diamantino, então eu me sentia um cara muito privilegiado. Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil, então naquela época era, né? Eu tinha uma consciência disso, né? E aí o que? Ser empreendedor? Você tá louco, eu quero ser bancário, como a senhora era. Concursado. Não quero ser empreendedor, não. Você só reclama. Tá tudo ruim, vim morar na periferia. Tem que acordar às 6 horas da manhã, abrir o portão da empresa, com 11 anos de idade, imagina. Que história curiosa, hein? E aí, na luta, né, começando a vender lubrificante e tal, ajudava a carregar lubrificante. Então, quando o cara me chama de playboy, que é muito fácil estar na cadeira falar mal, eu falo, cara, que você não conhece a minha história lá atrás. Claro. Né? Carregava lubrificante, descarregava caminhão, batia caminhão de lubrificante, falava bater caminhão. Descarregava lubrificante, carregava caminhão, enfim, muita luta, muita dedicação. E não queria ser empreendedor de jeito nenhum, porque aquilo era um sofrimento. E, de fato, é um sofrimento. Verdade. Até hoje, eu tô com 43 anos e até hoje, chega domingo à noite, a gente fala, puta merda, amanhã vamos embora, tem boleto para pagar, tem conta para resolver. E quanto maior... É a cenoura na frente, a cenoura atrás. E quanto maior, a tendência as pessoas acharem assim, tá, mas agora você não precisa mais carregar caminhão, descarregar caminhão, né? Não precisa lá ser frentista, você contrata gente para fazer. Tá, só que você vai subindo na cadeia, vamos chamar assim, na estratégia, no organograma. Sim. Os problemas podem ser menos físicos, Menos mas físico. extremamente desgastantes mentalmente, né? Sim. Mas vamos falar né, dessa colisão aí, empreendedor, empregado. Por que eu acho que acontece muito isso? Primeiro que existiu, claro, como você disse aí, uma cultura, né, de que O patrão é mau, o né? patrão é mau. Então, eu tenho até um vídeo antigo meu que provavelmente você foi picado pela novela das 8, onde e aí para vários personagens, né, onde o padre sempre era um cara ruim na sua religião. Aí tinha a Beata, que era fofoqueira. Aí o delegado era um coronel, né? Então as figuras de representação de autoridade eram sempre pessoas ruins. E o Banalizadas. empresário era o malvadão que tratava todo mundo mal, etc e tal. Mas não mostram empresários. Verdade. Na história sempre teve empresário ruim, empresário bom. Sempre teve padre bom, padre ruim. Sim. Né? A gente não teve um apóstolo que traiu Jesus? Pronto, acabou. Já era, né? Judas traiu Jesus. Então, verdade. pronto, sempre vai ter na humanidade pessoas boas, pessoas ruins. Como empregados bons e empregados ruins. Tem muito empreendedor que fala muito do empreendedorismo, que estimula muito o empreendedorismo. Eu acho que isso também tem isso também, porque ser empreendedor não é fácil. Nem E ser todo CLT mundo. também não é fácil Não é. também. Porque se você quiser ser um bom CLT, você vai se dedicar tanto quanto o empreendedor. Verdade. E vai ter resultado por isso. Agora, dedicação mínima, trabalho mínimo, salário mínimo. Isso é fato. Entendeu? Sendo empresário ou não, né? E a gente, Sendo CLT exatamente, e a gente é remunerado pela sua raridade, não pelo que você faz. Boa. Né? E tem até o vídeo daquele palestrante, Walter Ludwig, coisa assim. Você é pago pela raridade, não pelo que você faz. Por isso que, olha, professores ganham mal. Por quê? Porque tem um monte por aí.
Por isso que tem um salário mal, né? Um salário ruim. O Walter Ludwig, ele fala sobre o Tiger Woods, né? Que é o golfe, né? Pô, quanto vale aquele cara, né? É a sua Por, raridade. por que ele ganha aquilo? Porque ele é único, simples assim. Exatamente. Você falando sobre a dedicação e o retorno, né? Cara, o que eu visito de microempresários, MEI, né? Aham. A pessoa que era CLT e decidiu abrir o próprio negócio. E puta da vida. Porque quando trabalhava para os outros ganhava mais e agora está devendo, precisou pegar um empréstimo, precisou pegar. Isso. Aí você começa a analisar, para nós, eu estava fazendo um vídeo antes de chegar aqui, para gente que é externo é muito mais fácil olhar o problema do outro. Sim. Você começa a analisar, você sabe que aquela pessoa não está fazendo nem 50% do que ela devia estar fazendo. Né? Sim. Então é uma situação bem curiosa. Você vira empresário e você descansa. Sim. Você vira empresário, empreendedor e você acha que você já pode descansar. É o inverso, você tem que ralar mais, né, cara? Você tem que fazer serviço de 3, 4, 5, porque aí você pensa, começa a pensar uma coisa que você não pensava antes, que é Sim. redução de custo, geração de lucro, aumento de margem e tudo mais. Uma das dificuldades que eu tenho tido hoje, né, como influencer, é quebrar essa crença, né, de que o empreendedor ele sabe de tudo. É verdade. Então, eu, graças a Deus, desde quando eu me conheço por empreendedor, eu não fiquei parado. Então, eu fico imaginando assim, caramba, se eu não tivesse feito o tanto de curso que eu fiz, o tanto de consultoria que eu fiz, o tanto de gente... Né, porque às vezes o consultor entra na tua empresa e ele não entende nada da tua empresa. Mas você pega ali uns 10%, 5%, entendeu? Tem consultoria que é bom? Tem consultoria que é isso aí mesmo. Porque é meio que uma sorte, né? Mas é igual jogar na loteria, né? Você vai jogando uma hora certa. Se nunca jogar... Então eu fico Depende pensando, da linguagem, né? Se fala a mesma se linguagem. eu não tivesse feito isso, como teria sido pior? É. E aí a maioria acha que sabe tudo. Então o mal do empreendedor é esse. Ele acha que que ele sabe tudo, que ele está certo. E um cara que vem de fora não entende do negócio dele. E muitas vezes uma opinião de fora, com um olhar inocente, de criança, vai te dar um insight, vai te dar uma luz. Agora, eu confesso que para nós consultores é muito mais fácil você olhar, identificar o erro, porque identificar o erro para a gente é fácil, mas a ação, a prática lá para o cara que está na zona de conforto é muito difícil. É muito difícil ele aplicar. E está cada vez pior, por quê? Porque a gente quer resultado rápido. É verdade. A gente quer resultado rápido. Então, até como prestando consultoria, muitas vezes eu fico assim, caramba, eu quero resultado rápido. Não, mas, pô, eu tô há 2 meses viralizado na internet. Calma, vai devagar, né? É um novo negócio. Então, isso me fez pensar que como é que era 25 anos atrás, né? Como o mundo era mais devagar. E tem certas coisas que tem seu tempo de maturação. É verdade. Para você... Uma palavra que eu aprendi é gestacionar as coisas. Gestacionar. Eu ouvi isso aí também. Espera aquilo amadurecer. Eu sou extremamente empreendedor. Eu estou no 14º negócio. Olha a doideira. O meu tesão e sempre foi as ideias. Eu converso contigo aqui, a gente cria uma ideia e eu já vou pro pau, sabe? Já vamos abrindo CNPJ. A maturidade vai trazendo cautela, vai trazendo menos impulso. Sim. Minha maturidade eu acho que demorou para chegar, porque foi muita coisa. Eu comecei a implantar essa ideia. Eu estou com 2 ideias que eu estou nesse processo. Eu estou esperando a gestação. Eu dividi em plano de negócio. Um deles tem 27 tópicos. Todo domingo eu sento no meu computador, faço minha oração e aí eu dedico 1 hora, 1 hora e meia a desenvolver estrutura de um dos tópicos.
Então, eu tenho o ano inteiro para fazer o plano de negócio dessa ideia. Totalmente diferente dos outros negócios. Que deu a ideia, eu já estava lá Já estava vendendo, já estava lá atropelando, criando fazendo. Instagram, já Que a criando maioria site, criando tudo. do empreendedor é assim, né? Empreendedor Eu também brasileiro. sou assim. Eu É, já vou, já. patrola. Agora, se a gente, enquanto consultoria, ensina que deve ser feito um plano de negócio, por que não faz, né? Exatamente. Calma, espera, vamos estudar. Eu já fiz plano de negócio com outro, alguns planos de negócio, mas um chama muita atenção. A gente ia fazer um hotel, um cliente, né, ia receber uma herança, Aham. financeiro grande, 7, 8 milhões. Eu fiz um hotel recente agora. Olha aí. E o plano de negócio era sobre um hotel em uma cidade turística para atender o turismo. Sim. Vamos desenvolver o plano de negócio. Começamos a estudar, nós entendemos Campo Novo do Parecis. Nós entendemos Foi que... lá em Campo Novo que eu fiz o hotel. Olha aí. Aí, Dentro do meu posto. você construiu um hotel. É, dentro Perfeito. do meu posto. Olha aí. Se a gente começou a entender que em Campo Novo, eu vou correr o risco de falar aqui, você Não, me pode falar. valida ou invalida. Não, tá tudo certo. A gente entendeu que em Campo Novo, o hotel voltado para o turismo, hotel voltado para o turismo em Campo Novo, não se sustentava. Não. A gente entendeu o público que passa por Campo Novo. Sim. Ele é o caixeiro viajante, é eu, é Sim. o consultor, é o vendedor, é o representante. Sim. Esse cara quer o quê? Um quarto pequeno, Sim. com chuveiro bom, com ar-condicionado bom e com Sim. internet boa. Se der, uma cama boa, senão nem precisa. É, Tem sim. que ter higiene, né? Sim. Então, uma mesinha para esse cara trabalhar à noite, porque ele Sim. precisa mandar pedido, fazer relatório. E a internet não pode falhar nunca. Então, Sim. 2, 3, 4 internets você conseguir. Então, modificamos totalmente o plano de negócio Sim. por conta de fazer um plano de negócio. O que nós estamos falando aqui é que esse cara o cliente, o empreendedor, corria um sério risco de queimar 3, 4 milhões num modelo de negócio que não daria certo. Sim. E aí, no meio do caminho, ele ia ter que modificar a um custo financeiro altíssimo, né? Então, o plano de negócio ele é importante. Faz parte do que a gente estava dizendo. A gestação de tudo, né? Sim. Você, trazendo a sua conversa. Você iniciou o posicionamento online como um bom empreendedor. Eu vou falar alguma coisa aqui. No meio do caminho, eu modelo esse negócio. Né? E aí você achou o seu nicho, né? Pois é, mas aí eu acho que nesse caso, tá? Acho não, tenho certeza, que nesse caso, o modelo de negócio precisa ter isso, que é gestacionar. É você tentar entender que tem muita gente do marketing digital que diz o seguinte, o público que te escolhe, não é você que escolhe o público. E não é bem assim, né? No caso... Faz sentido. Mas no final, cara, vai vir gente de todo tipo, entendeu? Então, Você falou de um vídeo que você falou sobre o posicionamento correto dos homens, né? Sei, mais ou menos isso. é isso aí. E me Atraiu trouxe mulher. mulheres que estão sedentas por homens assim, Teve que está cada vez mais... 150 mil compartilhamentos. Olha isso. Pra quem? Pra Os homem. maridos. Imagina, esses caras estão me odiando até hoje. O homem que vinha comentar era homem que... mas não é bem assim, que a mulher tem que saber se defender. Eu falei, cara, que mulher... teve um cara que escreveu assim, não, quando eu vou pra guerra, minha mulher vai junto. Eu falei, só falta o cara dizer que põe a mulher na frente, né? Não é possível. Então... É que, na verdade, esse perfil de homem... E aí justifica o alcance do vídeo. Esse tipo de homem, o que bate no peito e que fala que vai resolver, está cada vez mais raro. Né? Mais raro. E esse da tipo nossa de idade para baixo tá difícil. E esse tipo de conteúdo acaba se justificando, porque eu entendi que tem 154 mil mulheres frustradas. Teve 400 mil curtidas. Nossa. É muita mulher frustrada com homem. Vai existir frustração no casamento algumas vezes? Sim, vai. Mas eu falei de uma coisa meio que natural do ser humano, que é o quê? É o homem que é responsável pela segurança, ponto final. Ponto. A mulher é o sexo frágil, acabou. A feminina, quero ver. Põe uma feminista lá na guerra, quero ver se aguenta. Não aguenta. Né? Então...
Mas enfim, não quero ir por esse lado aqui. Já dá um corte de Já briga. dá o Já. corte violento, né? Agora, isso que você falou que é a postura correta do homem, vamos dizer assim, é a postura de qualquer empreendedor, né? Exatamente. Né? É o Ele cara que... bater no peito e dizer, não, né, o último a fechar a porta aqui sou eu, porque no final do vídeo polêmico, voltando, eu falo, e é na tua empresa, como que é? Quem que é o último a fechar a porta? O último a fechar a porta é uma forma literal de dizer o seguinte, cara, se deu errado, é você, a culpa é tua, você que fecha a porta. Você que é o responsável pela segurança. Toda, física, patrimonial, etc. Sim. Né? Você que é o dono. Por mais que você delegue, mas a responsabilidade no final é tua, se deu certo ou não. Eu estava com um empresário esse mês passado. Problema seríssimo na tributação, saiu do Simples. Erro do contador. Porque o contador não presta, porque o contador é isso, porque eu já tinha feito isso, ele já tinha feito isso. Lá no começo, há 16 anos atrás, o contador errou e deu 30 mil de prejuízo e tal. Falei, então, senhor, me desculpa, o problema não é do contador, o problema é seu. Se há 16 anos atrás ele já dava problema, você ainda está com ele, né? Quer dizer, no mínimo, ele talvez ainda não esteja preparado para te atender, né? Sim. E tá tudo certo, cada um no seu grau de Sim, maturidade. sim. Mas você manteve um cara desse, né? O erro é seu. Então agora nós vamos... Eu arrumo briga direto, né, cara? Eu falo com os empresários. Na hora que eu for embora, você fala mal de mim, né? E assim, eu sei que, tanto que, né, o vídeo que viralizou lá do posto, foi um erro meu, de posição, de tomar decisão, Explica isso. de brigar pela minha opinião. Aquele posto lá, a gente já tinha ele há uns 10 anos anterior ao que aconteceu lá. E até uma história engraçada, porque aquele posto a gente meio que pegou ele em uma dívida, né? Então já não foi um negócio legal. E ali na época do auge dele, ele era muito movimentado, né? Era muito movimentado. Então já não foi um negócio legal. E depois de estudar e perceber mercado, eu percebia que não era um ponto bom. Aparentemente, olhando, parece, mas não é. Né? Por quê? Porque era muito pequeno. Então, difícil de entrar, difícil estacionar, e sem espaço, enfim. Então, não era o Até modelo... o olhar do motorista não tá pro lado dele, tá pro lado inverso, né? Então, Detalhezinhos. então não é... Tem uns detalhes ali que não são legais. Mas, enfim, você consegue ir tocando o barco. Né? E era um posto que dava resultado. E eu tava até lembrando ontem, conversando com um conhecido que já teve posto também. E eu falei, cara, eu tava lembrando que eu fiquei 9 meses fechado. Porque fechou a avenida principal, a Miguel Sutil, com Afonso Pena, né? Então eu só fiquei com o fluxo da rua de baixo ali, do Despraiado, né? Eu tinha 1, 2, 3. Eu tinha 3 fluxos de entrada, né? De uma rua da esquina, da avenida, e a outra... que seria, digamos assim, uma contramão, mas o cara entrava ali para abastecer na última bomba. Eu só fiquei com aquele fluxo. E aí, discutindo com a minha família e tal, não, mas o maior fluxo é o de baixo. Aí eu falei, não, tá tudo errado, porque eles não sabiam que o maior fluxo era o outro, que era 80%. E aí ficou 9 meses fechado, perdi 80% do volume. E eu já estava e o concorrente já tinha aberto aquele posto lá embaixo. Lá. Sim. Né? Então, além de já ter uma concorrência, e não adianta dizer, mas se você atende melhor, você vai vender mais. Não, pô, tem uma concorrente, vai vender. Visualmente, você já perde 50% do teu movimento. É fato. Dividiu a clientela. Vem um fluxo do outro lado da rua que vamos dizer que do outro lado da rua, que passa ali 20% entrava para o teu posto, agora 0% vai entrar. Vai entrar para o outro. Exato. Não tem por que ele cruzar uma rua, sendo que está fácil à direita para ele. E aí 9 meses fechado, etc e tal. Isso há 12, 11 anos atrás.
Às vezes eu me perco nas datas aqui. Mas Mas é a época da obra, né? então aí teve a obra, fiquei 9 meses parada, concorrência, então eu fiquei ali 2 anos quase de prejuízo. A obra demorou demais para entregar e tal, para ficar aquilo, né, e etc. Aliás, tem obra dessa leva aí que tá até hoje, né? Tá até Que hoje, é da não obra da Copa do terminaram. Mundo. Não, tem um posto ali na Miguel Sutil, ali, um Idasa, que já é a terceira obra que tranca o posto em 10 anos. Em 10 anos ele ficou 6 anos fechado. Imagina, 10 anos de prejuízo. Né? E aí, nesse período, um período de 6 meses antes, a gente atendia a prefeitura de Cuiabá. Não vou falar quem que era o prefeito, mas enfim. A gente ficou 6 meses sem receber da prefeitura. Um valor altíssimo. E por um período, aliás, 12 meses, e por um período ali teve um ajuste de preço e o contrato era fixado o preço, então eu entreguei praticamente zero de margem e mais... E sem receber ainda. Sem receber. E aí eu já tinha um outro problema numa empresa, numa transportadora. Em 2013 eu tinha comprado caminhão demais, tinha um monte de caminhão, e aí no mercado oferta de caminhão, porque a gente comprou a juro baixo, e aí os implementos vieram com problema de fábrica, com aço, tem até uma ação na justiça contra a empresa até hoje. Enfim, uma série de problemas ali, a gente entrou em recuperação judicial. E, para tentar resumir, né? E aquele posto eu entreguei para Ipiranga. E até hoje ele está fechado. Como forma de pagamento? Como forma de pagamento. Eu tinha uma dívida na Ipiranga, entreguei aquele posto para eles lá. Certo. Tinha contratos com a Ipiranga, queria zerar os contratos para, tipo assim, não devo nada. Começar a limpar. Entendeu? E aí a Ipiranga pegou e até hoje ele está fechado. Então, Continua não sendo um bom negócio. continua não sendo um bom negócio. Até hoje ninguém abriu aquele posto. A Ipiranga, com todo o aparato de pesquisa de mercado que eles têm, né? Eles não abriram ou ninguém se interessou. E eu já, 1 ano, 2 anos antes da obra, eu já estava dizendo, vamos vender esse posto, vamos fechar, vamos entregar, vamos fazer outro negócio. Mas é muito difícil para o empreendedor dizer o seguinte, olha, você tem esse patrimônio aqui. Porque se fosse arrendado, eu teria entregue, era muito fácil, mas era um patrimônio. Sim. É muito difícil para o dono do patrimônio, dono do negócio, dizer assim, não, cara, vou fechar e vou montar outra coisa aqui. Volto ao que você falou lá no início. Saber a hora de abrir e saber a hora de Saber fechar. a hora de fechar, de parar. Qual é a hora certa? Olha, Nesse caso específico da sua história, qual era o momento? Então, eu digo qual é a diferença entre a insistência e a persistência, né? A insistência é quando você se dedica muito e que você fez realmente de tudo para aquele negócio desse certo e ele não está dando certo. Não vingou. Então aí é ou o modelo de negócio, ou o negócio em si, ou o A ponto. região. Ou o ponto. Só fazendo um parênteses aqui. Quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, eu especifiquei que nichei que era posto, eu fiquei me perguntando, né? Eu não sou o maior, eu não sou o melhor, eu não sou o mais bonito, eu não sou, né? Enfim. Pô, qual que é seu talento? E aí, voltando ao que eu falei anteriormente lá, que eu dava muito aconselhamento de graça. E o erro que eu tive nesse posto também. Então, qual que era o meu talento, né? Nesses 25 anos como empresário? Eu consigo identificar muito bem os pontos que realmente acredito que vai ter um fluxo de venda e que vale a pena ter um posto de combustível, ter uma farmácia, ter um açaí, ou ter qualquer outro tipo de negócio. E ele é um talento desenvolvido, né? É desenvolvido 25 anos. porque tem experiência, Claro que sim. tem expertise de mercado também. Claro que sim. Tem que fazer uma análise técnica ali. Então, eu tenho esse talento de identificar. Né? Então, eu tenho prestado essa consultoria para alguns donos de postos. Né? Então, o cara me fala, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Vou lá, analiso para ele se é viável ou não. Perfeito. Se vai dar a volumetria. Às vezes, num olho de ficar ali meia hora em um determinado momento, eu consigo identificar qual vai ser a volumetria daquele posto, se vai ter um fluxo de pessoas que vão consumir na conveniência.
né? E todo o layout da conveniência, todo o layout do projeto, porque não é falar mal de arquiteto, né? Eu adoro design, projeto, enfim. Mas às vezes o dono do posto, Tem que ser numa cidade do interior, ele contrata um arquiteto que ele entende ele tem essa cabeça funcional, mas ele sabe fazer casa, ele sabe fazer quadradinho, ele não sabe fazer posto. E posto tem que ter um conceito de varejo. Então, Fluxo. tem que ter um conceito de fluxo, Perfeito. Então, sabe aqueles locais que você entra e parece que ele te puxa para dentro? Né? E parece que ele te leva, né? Então, parece que ele leva o teu carro e está tudo muito integrado, tudo muito... parece que funcional. É essa a ideia. E a gente vê que tem um monte de negócio, não só posto de combustível, que não tem fluxo nenhum, que, né, que foi, vou pegar essa casa aqui e vou montar o negócio aqui, mas ela não tem esse conceito de varejo, né? Tem um nome bonito para isso, que é o visual merchandising, né? Exatamente. O visual merchandising não é só a frente de loja, né? Mas é todo o fluxo, o conceito interno dela. Sim. Que gera gatilhos, né? Ontem eu estava conversando com um empresário, e aí ele falando, ele tem um auto center, ele, cara, gastei 250 mil reais nessa fachada aqui e tal, pô. E aí o cliente entra aqui dentro e tira foto e elogia o Fusca verde que tá aqui na entrada. Aí eu falei, quanto você gastou na fachada? 250. E no Fusca? 20 mil. Era um Fusca velho lá, só pintei. Falei, e aí? O persona. Aí você não tem... Aí eu, né, pensei com ele, cara, a gente não quer investir, muitas vezes, né, na identidade do negócio, que às vezes é você colocar um carro antigo, vou falar mais pro lado do posto, colocar um carro antigo para as pessoas tirarem foto, ou fazer uma piscina com carpa ali na entrada do teu restaurante para trazer aquele ar de aconchego e tal, mas você gasta 100 e tantos mil numa fachada de ACM. Que ninguém vai olhar para cima, que né? ninguém olha para cima. E aí eu tava contando, né, que esses dias eu tava num supermercado aqui de Cuiabá, uma grande rede. E aí eu fui com a minha filha e eu vi ela parada olhando para cima, assim. E aí eu olhei aquele puta telão gigantesco. Um LED. Lindo. Aí eu falei, caramba, eu venho aqui há 5 anos, eu nunca vi esse telão aqui. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. A minha filha viu, porque criança fica olhando para cima, olhando para tudo, e eu nunca vi. Então, será que quando colocaram no lugar certo, que as pessoas iam conseguir ver? E não é porque um investimento baixo. Né? Porque você entra e ele tá de costa. E depois, a hora que você volta, porque você volta pro caixa, você tá olhando pro caixa, você não tá olhando para cima. Né? Então, olha o puto investimento, etc e tal, de repente, pô, legal o telão, eu gosto de telão, tecnologia, LED e tal, mas está posicionado, de repente, no lugar errado. Né? Que retorno isso traz, né? Exatamente. Todo investimento na empresa tem que pensar que retorno isso traz, né? Pode não ser retorno imediato, a maioria das vezes nem é. Mas tem retorno, mas é o cuidado no layout lá, onde posicionar e ter e saber... Isso é um pouco de... Né? É um supermercado famoso que tem muita premiação de propaganda e tal, e aí, de repente, errou nesse detalhe aí, tá? Mas, enfim... Né? Eu já tive 2 mercados nessa caminhada. Então, uma das coisas que eu tinha como hobby era pegar o Big Lar, que é um mercado grande aqui, madrugada, ficava 24 horas, nem sei se ainda fica, pegava cafezinho, pão de queijo e ficava rodando para estudar gôndola. Sim. Posicionamento de produto na prateleira e tudo mais. E aí estudava o cross-merchandise, né? Por exemplo, as vendas casadas que tem ali, né? Na prateleira de macarrão tem o queijo ralado pendurado. Que é o cross-selling. Você aumentar a venda, né? Então, começava a estudar tudo isso. Eu gostava demais. Hoje eu não tenho mais saúde para tocar mercado. É um ramo. Puxado, é pior que posto de combustível. Eu acho que sim. Que a margem é muito parecida.
Que aí eu queria explorar E o controle é pior, né? É mais quantidade de 7.000 itens, né? SKU, né? Aí eu queria explorar você. Eu brinco aqui que eu faço podcast, mas eu ganho aula particular, Tá. fingindo que é Não, podcast. pode perguntar tudo. Posto de gasolina, um conceito que a gente tem aqui de fora é exatamente isso. É um giro danado, com margem mínima, mínima, mínima. Mínima. E que se você. Uma coisa que eu já ouvi de dono de posto. Se você só tem um ou dois, você empata. Você vive com uma renda aí de 10 mil reais. O dono de posto me disse isso. Eu não conheço os números dele. Para posto de gasolina começar a ser lucrativo, é de 3 para cima. Pergunto para você que já tem essa vivência. Faz sentido, não faz sentido? Por que ele me disse isso? Qual é o segredo para ter um posto lucrativo? Não, faz total sentido, porque vai depender do volume do posto, né? Tem posto que o cara tem um volume de 4, 5 postos. Aí um posto é muito rentável. Perfeito. Né? Eu como empreendedor, eu jamais teria um posto para ter que ter 3 para ser viável. Entendeu? Entendi. Aquele posto lá tem que ser viável. Então eu tenho um ideal, digamos assim, de posto. Né? Um faturamento mínimo. E eu tenho um volume modelo. mínimo. Então eu gosto muito do modelo misto. A maioria fala misto, eu falo híbrido. Que ele é cidade e rodovia. Então eu consigo atender o público de cidade, consigo atender o público de rodovia. E aí, sim, conveniência e tal. E eu, nos meus postos, eu procuro ter renda de aluguel. Então eu crio ali um ecossistema para atrair público para dentro do meu posto. E aí Perfeito. aquele público ficar ali consumindo organicamente, né? Porque está dentro, etc. e tal. Eu gosto muito desse modelo. Eu vejo que muitos postos fazem esse modelo. Também, não é eu que inventei, algo de praxe no mercado ali, o cara gosta desse modelo. Como tem rede de posto também, que é só o posto, às vezes não tem nem a conveniência, e tá tudo bem, entendeu? Tem uma rede grande que eliminou a conveniência, colocou só um guichezinho. Só ali. uma geladeirinha lá e tal, mas ele também tem posto que tem conveniência. A conveniência é algo que, se o cara eu considero um modelo de negócio diferente do posto. Total. Tá? Então tem outro que negócio, ter né? uma gestão diferente ali, né? Que está integrada, mas é diferente, margem diferente, tudo mais. Eu até brinco que a margem do posto, né? A margem do combustível mais a conveniência ou é só o posto? Porque tem dono que vê separado, você entendeu? E eu já tenho um modo de trabalhar que eu tenho, fazendo um benchmark, eu tenho de 3 a 5% a mais de margem que os outros postos. Não é por localidade, de margem da cidade, nem nada. É por conta do meu modelo de negócio mesmo. Eu não fico brigando muito por preço. Entendi. Ah, você briga por qualidade? Também não, porque combustível é tudo igual. Tá? E aí, por que eu falo tudo igual? Porque tem companhia grande, bandeira grande, que retira a mesma gasolina que um bandeira branca retira, do mesmo tanque. Então, o combustível é igual, é commodity. Né? O que muda é que aquela bandeira passa segurança para o consumidor. Exato. Então, falar em segurança, lógico, todo mundo tem mais segurança num posto bandeirado. Os meus postos são bandeira branca. Mas eu também já tive bandeirado. Pretendo bandeirar? Pretendo bandeirar também. Em algum dado momento ali, se eu vir que é oportuno. Todavia, apesar de não ter bandeira, tem nome, né? Que já é um nome que tem a sua E aí é reputação. onde eu tenho já um nome, já tenho uma reputação na cidade, e isso fica tranquilo. Mas posto de combustível, né? Tem até um vídeo. Posto de combustível dá dinheiro? Dá ou não dá? Pode dar dinheiro, como pode ser uma pá de cal no cara ali, entendeu? Porque o volume é muito grande. Se tiver um muito erro, grande. é erro quase irreversível. Né? É muito grande, um volume muito grande, precisa ter muito capital de giro. Sim. E é fluxo de caixa negativo, né? Então você compra à vista, recebe numa média de 25 dias, 30 dias.
Então é Se intensivo de se você capital. começa a adiantar cartão, é a margem do Aí combustível. tem taxa se adiantar cartão. Engraçado você falar. Eu enxergo exatamente dessa forma. Dois negócios, o posto e a conveniência. Ah, não, eu quero ver um terceiro demonstrativo. Então você aglomera individualmente, e um terceiro do grupo, né? Sim, Então, mas é mesmo CNPJ, mesmo negócio. Tudo bem, mas é interessante enxergar, porque a conveniência ela é muito mais lucrativa em margem bruta do sim. que um posto, né? E aí eu tenho um terceiro negócio, né? Agora eu tenho um hotel. E aí um quarto negócio, eu tenho Totalmente diferente. estacionamento, que eu cobro dos caminhões, né? Em um posto de Sim, rodovia. totalmente diferente. É totalmente Se diferente. integra tudo, você mistura tudo, não vira Qual que é o gestão de melhor nada, né? negócio dos quatro? O estacionamento é o melhor negócio. Custo fixo baixo. Só que não é um negócio... É escalável, mas depende do posto. Entendeu? E um Então, patrimônio imobilizado gigante, né? então depende do posto. Então, eu falo isso também do patrimônio, né? Para o empresário. A partir do momento que você investe um patrimônio ali, você nunca mais tira ele. Nunca mais. A não ser que você venda ele. Sim. Ah, mas tem lucro. Não, o lucro é a remuneração da operação, do capital de giro. É. O ideal aí é pagar, pelo menos, e aí é uma operação bem difícil da gente ver acontecer, mas pagar aluguel pro dono, né? Sim, sim. Mesmo que o dono seja você mesmo. Sim, né? mas tem que fazer isso, Tem que né? Porque fazer. você tem um ganho tributário ali, né? É. Então, você tem que ter o posto deve pagar aluguel para o dono da área, porque se você tivesse arrendado de Ia alguém, ganhar do alugado de mesmo alguém, jeito. você já estava pagando mesmo. Vale Isso o gera cálculo. despesa. Vale o cálculo do custo fixo, né? Sim, Até para margear o produto. sim, sim. Aí você tem o valor real da sua margem. E aí no da final sua se divide operação. bem o lucro da operação e a rentabilidade do patrimônio investido. Né? São Sim, coisas totalmente diferentes. Né? são diferentes. Você Se tem que você calcular. quiser rentabilizar o patrimônio pelo lucro da operação, já bagunçou tudo. Não. Pegando o gancho do que você disse, eu queria te fazer explorar um pouco mais. Tá, pode ir. Para a gente ir para a finalização. Para quem quer, o empreendedor, o empresário, que quer começar a gerar essa autoridade do mundo online. Você teve um resultado extraordinário em Sim, 2 meses. extraordinário. Totalmente fora da curva, cara. Queria até te parabenizar por Obrigado. isso e acompanho isso lá e estou tentando aprender também. Mastigado, em resumo, quais são as regras, as dicas que você poderia dar para quem quer começar esse mundo online? Tá. Bom, primeiro tem que ter um propósito, como tudo na vida, né? Tem que ter um propósito. Então, qual que é o seu propósito? Como eu falei, muitas vezes o público que vai escolher você, mas depende de você estar direcionando, né? E aí, no caso, eu direcionei a galera de posto de combustível, mas aí dentro desse público vem o dono, vem o gerente, vem o frentista, vem o entusiasta, né? Então, A mulher do frentista. a mulher do frentista. Então, né, eu já coloquei 5 pessoas aqui diferentes, em contextos diferentes, que vêm atraído por aquilo. Eu acredito fielmente que todo empresário deve ir para a rede social, ele não pode se esconder. Ele deve ir, porque isso acaba que abre portas para você em todos os sentidos, né? Isso demonstra uma autoridade também. Como eu falei antes, eu não sou o maior, não sou o melhor, não sou o mais bonito, mas acaba demonstrando uma autoridade. Então, você dizer, ou eu dizer, eu sou empreendedor há 25 anos, lá na pista, para ninguém. Ninguém sabe. Sim. Mas eu tenho as minhas conexões, conhecidos. Não, mas agora eu tenho 60 mil pessoas que sabem disso e que vão divulgar isso para o mundo. Então, desde o começo, eu não quis dar ênfase à minha marca, à minha rede de posto, e sim à minha autoridade como empresário. Então, o empreendedor precisa fazer isso. A gente olha muito a Adib, né, da CIMED, eu acompanho ele.
Pô, o que que um cara bilionário, com uma vida sensacional, tá na rede social pra quê? Ele não precisa. O quê? Ele tá vendendo muito mais por Muito mais. isso. Ah, Então as pessoas admiram, vão atrás, se interessam, e aí gente boa começa a vir falar com você, né? No caso aqui a gente está conversando exatamente. agora, por conta disso. Então, nesses últimos 2 meses, eu já estou convidado a palestrar, já estou convidado por outros sindicatos das redes de postos, já comecei a fazer parcerias com alguns outros influencers da área também, podcast, né? Então, tem tudo isso, tá? Então, E até para sua clientela, para o cliente, né? Poxa, se esse cara está sendo convidado e esse cara sim, tem esse reconhecimento, sim, logo ele sabe o que sim, está fazendo. E se ele sabe o que está fazendo, logo o produto sim, dele é confiável, é bom, sim. né? Agora, um ponto interessante, tá? E aí a dica para o empreendedor. A primeira intenção minha, o meu primeiro propósito, foi justamente eu me comunicar com as pessoas que estão envolvidas no meu ecossistema. Esse foi o primeiro. Porque eu não consigo estar presente em todos os ambientes que eu tenho. E 100%. Né? Muitas vezes eu vou lá em um posto, eu fico 1 hora, 2 horas, às vezes passo o dia, mas eu não consigo falar com todo mundo, eu não consigo dar atenção a todo mundo. Então, muitas vezes as pessoas não me conhecem de fato. Sim, E elas me verem na rede social, acaba que é um momento que elas conhecem de fato o Ramsés. Qual é o posicionamento dele, perfeito. como que ele lida com a família dele, na empresa, qual a posição dele, ele é direita, ele é esquerda, né? Que aliás você não Entendeu? respondeu. Não, direita, pô. Conservador, direita. Mas Eu brinco, só o fato de nós estar trabalhando já responde, né? é, então, uma forma de eu me comunicar com o meu ecossistema. Quando eu falo ecossistema, eu estou falando funcionários, fornecedores, clientes, Perfeito. parceiros, né? Diminui o distanciamento, gera conexão. Isso Gerar aí. conexão, me comunicar, me posicionar, pô, esse cara, né, legal. Vai ter aquelas pessoas que não vão concordar e tá tudo bem, né? A gente não vai conseguir atender a todo mundo, né? Não tem problema. Esse era até um fato. Vou receber crítica? Vai receber crítica. Vai tomar porrada, não tem problema. Mas o propósito principal foi esse. Então, eu acredito muito, o empresário, o empreendedor, ele precisa estar na rede social, que é uma forma dele se comunicar Perfeito. com todo o ecossistema dele, de se posicionar. Eu, Independente se ele vai vender alguma coisa ali, se ele está falando da marca dele também, mas ele está se posicionando. sim, Então, pô, eu vou abastecer porque ele é de direita. Pô, eu pronto. vou abastecer porque ele é um empresário bom, tem autoridade, porque ele cuida da equipe dele, que ele cobra que o atendimento seja bom, apesar de, às vezes, pode ser que, de repente, em algum momento, entra um funcionário novo e ele não atendeu mal, mas ele quer o atendimento bom. E também é uma forma de eu afastar quem não está alinhada ao meu propósito. Né? Então, também vai ter aquele cara que vai olhar o Ramsés e falar assim, eu não vou trabalhar com ele, não. Pronto. Pronto, ótimo. Facilita o serviço do empresário. Afastei, espantei, entendeu? Então, da mesma forma que eu espanto, eu atraio. Aconteceu isso também, de eu espantar cliente. Eu não abasteço imposto que cobra estacionamento. Mas aí é um erro de interpretação. Eu cobro estacionamento daquele cara que não é meu cliente, que não abasteceu comigo. Se ele abastece comigo, ele ganha estacionamento, ganha o banho. E eu até brinco e dou até um beijinho. Isso aí. Você entendeu? Dou até um abraço, né? Ou seja, o cara é meu cliente, eu vou tratar ele bem. 100%. É uma mão. Então eu estou comunicando com o cliente, com a equipe. Olha, eu preciso ter um retorno para eu manter o meu negócio. Não existe almoço de graça, Claro que sim. né? Eu vi uma. Eu vou trazer aqui o Thiago Pimentel, também está com. Mora aqui e ele fala sobre investimentos. Está com 105 mil seguidores, está Legal. tá crescendo exponencialmente. E ele colocou uma frase hoje, né? Perguntaram para ele lá na caixinha de perguntas: tenho 45 mil, o que preciso fazer para investir e onde eu invisto? Aí a resposta dele: não me peça de graça, a única coisa que eu tenho para vender, né?
É isso É aí. isso, né? Ok, vamos conversar, trocar ideia, conta comigo. Agora, o meu trabalho é fazer consultoria, né? O meu Tem dono de trabalho posto que é... manda, vou te mandar o meu relatório aí, você dá uma analisada pra mim. Fala, Bom, ó, ótimo. faz o seguinte, tem o meu curso para gerente, põe ele na minha mentoria, ele vai aprender a analisar isso aí, e aí ele te dá um retorno. Pronto, Investe na sua equipe, é isso aí. investe. Eu sempre procurei investir na minha equipe. Entendeu? O empresário precisa fazer isso. Muitas vezes ele não investe nem nele mesmo, né? Em nada, né? Bem Ele, comum. ele é o Superman, então ele nunca teve problema, então ele nunca faz terapia. Ele é um empreendedor assim sensacional. Ele não precisa fazer curso de nada. Ele é autodidata em tudo, né? O cara perfeito. Mas aí olha o negócio dele não tá andando bem. Ah, mas aí a culpa é do Estado, a culpa é do imposto, a culpa é de não sei o quê, papapá, não tem funcionário. Beleza, tem todos esses problemas aí, mas para você superar esses problemas, você precisa estar bem preparado. Você precisa investir em você, investir no seu negócio, investir na sua equipe. Uma vez eu vi uma palestra de RH, uma consultora de RH colega nossa, e ela dizia assim: se você quer ter borboletas bonitas, você precisa cuidar do seu jardim. Exatamente. Borboleta não vai Pronto. onde tem. Então, Não vai. você está cuidando do seu jardim, a sua empresa é boa para trabalhar. Você, como líder, está preparado para Sim. evoluir essas pessoas. Né? Sim. Seu salário é razoável, né? Tudo isso Exatamente. envolve. Ramsés, para finalizar, eu tenho uma pergunta para você. Tá. O que é o empreendedorismo para você hoje, depois de toda essa caminhada, inclusive com a sua visão de antes e depois, né? O que é o Porque eu empreendedorismo? não queria ser empreendedor, né? Pois é. Bom, para mim o empreendedorismo é liberdade. Liberdade de escolha. Então hoje eu tenho a liberdade de dizer, segunda-feira não vou trabalhar. E aí essa liberdade, ela é a liberdade de escolha, mas você decide todos os dias ir lá e trabalhar. Então eu tenho essa liberdade de escolha. Perfeito. Não quer dizer que eu vou usufruir dela o tempo todo, né? Então, empreender para mim é ter a liberdade de poder estar com a minha família, né? De em algum dia da semana trabalhar 14 horas, 15 horas e no outro dia eu trabalhar menos, para eu poder estar presente com eles. Empreender é um desafio sempre, né? Nunca mais sai disso. Para mim não foi, não, eu fui meio que empurrado, empurrado, mas eu tive essa escolha e questionei a escolha, né? Questionei a escolha. É muito bom porque você desenvolver pessoas para mim é algo assim extraordinário. Então eu tenho na minha história de empresa pessoas que têm muito sucesso hoje e que trabalharam comigo. Tem um contador, tem empresário, tem um cara de tecnologia. E tem mais de 10 pessoas aí que trabalharam comigo, viveram duras penas comigo. Né? O Ramsés do passado era meio turrão, meio bravo, né? Mas que são grandes empresários hoje, se desenvolveram. E tenho comunicação e conversa com todos eles. Inclusive, um deles é mentorado meu. Então, para mim, isso é uma satisfação muito grande, de ver que hoje eles estão no mesmo nível que eu. E, É um desenvolvimento e reconhecimento, né? sim, mesmo nível de comportamento, de conhecimento, de cultura, de financeira também, sabe? Isso é uma satisfação muito grande. Empreendedorismo, então, é também desenvolver pessoas. Também desenvolver pessoas. E isso não tem dinheiro que pague, né? Você curioso. precisa desenvolver pessoas. Não tem, no final é isso. É o tempo todo desenvolvendo pessoas. A palavra, cada um com seu dom, e se for liderar, Sim. faça com zelo, né? Faça com zelo. César, obrigado. Obrigado. Eu gostei demais da conversa. Que bom. Posto de combustível, até pelo patamar de faturamento, não é o meu nicho de público, né? Então, tem muitas curiosidades envolvidas nesse segmento. E, para mim, é um segmento ainda meio monstruoso. Eu tenho medo desse trem. O volume é gigante. É muito grande. E você trouxe algumas dicas e ideias aqui que clarearam muita coisa.
Obrigado Obrigado. por participar. Muito bom. Sobre a mentoria, sobre os cursos, como é que faz para te procurar, Tá. para te encontrar? Eu tô lá no Instagram. Eu tenho 3 produtos hoje. Qual que é o seu Instagram? Eu sou Ramsés. Perfeito. Vamos Eu colocar tenho aqui. 3 produtos hoje. Eu tenho um clube de mentoria que eu atendo empresários, já que estão num nível mais alto, que esse é high ticket, é um acompanhamento de 12 meses. Eu digo que eu sou nexialista, acabei nem falando sobre isso, mas eu consigo conectar vários pontos diferentes, autoridades ali de conhecimento, de áreas. E a minha intenção é sempre desenvolver um novo produto para esse cara, para que esse cara tenha um novo dinheiro entrando para ele. Então eu falo que minha mentoria, o ROI dele é com esse novo produto que a gente vai desenvolver. Então eu vendo isso, mas no final é muito mais sobre mentalidade e comportamento do que desenvolver o produto. Mas eu sou muito bom em pensar em um novo produto para o cara desenvolver. Aí eu tenho uma mentoria que é para gerentes e líderes, ou pessoas que querem se desenvolver como gerente e líder, que é o Gerente Minuto. Até o título é o nome de um livro antigo que eu li há muitos anos. Ali eu atuo em 4 pilares para que ele se desenvolva e ele seja um bom gerente e um bom líder. Focado no segmento. Focado em posto de combustível. Perfeito. E eu também atuo com consultoria para quem quer implementar um novo posto de combustível com conveniência ou para quem quer fazer uma reforma, quer mudar o layout, quer mudar a ideia ali. E aí o ROI disso é um projeto novo, 50% de faturamento a mais do que a média de mercado. Isso acaba trazendo fluxo para o posto também. E um posto que já existe de 20 a 40% de faturamento a mais, fazendo uma mudança de layout ali. É uma baita de uma promessa. Hein? É uma baita de uma promessa. 20% para cima é coisa de louco. É uma baita de uma promessa e acontece. Tem muitos projetos ali que o cara às vezes dobra até o faturamento só por conta de uma mudança de posição dentro da conveniência, dentro do posto de combustível. Sensacional. Tudo isso tá lá na bio do Instagram. Tá lá na bio do Instagram. Então, quem quiser entrar em contato comigo, manda direct que eu respondo. Né? Às vezes tem um delay ali de 2, 3 dias, mas dá para responder. Combinado. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Precisamos marcar outras para falar só sobre as mentorias. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos lá. Política. Política assunto. é bom. Para vocês que acompanharam mais um episódio, Valeu. muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.